E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando sobre anestesia, mais especificamente na realização de exames, ainda batendo papo aqui com o doutor Danilo Lima, que é anestesista. Essa realização da anestesia para exames, tem alguma diferença em termos de substância? Como é que funciona isso? Já agradecendo a oportunidade, porque esse assunto nós precisamos debater ele mais amplamente com relação a isso. A sociedade precisa também se informar o direito que ela tem, quem é o profissional que deve assistir nessa anestesia que é realizada fora do centro cirúrgico. São procedimentos ambulatoriais. Hoje em dia, os pacientes eles têm às vezes alguma patologia neurológica, ou as crianças, ou mesmo pessoas que simplesmente têm fobia. Fobia da tomografia, fobia da ressonância. Eu estou no grupo da fobia da ressonância. Da ressonância, muito bem. Então, essas pessoas, elas podem solicitar a assistência de um anestesista para realizar os seus procedimentos, e isso tem se tornado corriqueiro, ou pela questão da patologia, por exemplo, uma ressonância exige que o paciente fique imóvel. É um exame que é totalmente inerte, ele não oferece naquele momento, a máquina ela não faz nada com a pessoa, mas a pessoa tem fobia, ou ela não consegue ficar parada. E aí o anestesista ele é o profissional que é acionado para tornar um exame que seria impossível de ser realizado num exame possível. Tecnicamente, o radiologista ele vai se adaptar um pouco à questão da posição, alguma coisa. E a gente precisa se valer também da mesma regra do hospital. Então, as clínicas para oferecer esse tipo de exame, elas precisam estar preparadas. Elas precisam ter um aparelho de anestesia, elas precisam ter um desfibrilador, um DEA, elas precisam ter uma equipe, monitorização. O critério ele é bastante restrito, a legislação ela é muito clara e, no geral, o paciente ele deve verificar se onde ele está se propondo a tomar esse procedimento, se aquela clínica ali está habilitada para executar o procedimento e se quem vai ser o profissional também que vai fazer a sua anestesia, né? Se você vai se submeter a uma colonoscopia, existe um médico que vai fazer o seu exame e deve existir outro médico para fazer a sua anestesia. No meu entendimento, o anestesista é o profissional que está mais bem preparado para lidar com esse tipo de paciente. O perfil de medicamentos é outro, né? As doses também são doses mais superficiais, mas a gente não costuma tratar em termos de anestesia nada como simples para parecer que não existe, né? Tem que ter sempre o mesmo cuidado para uma cirurgia de grande porte deve ser o mesmo para uma cirurgia ambulatorial. A mensagem é essa, procure saber se o profissional anestesista vai estar assistindo o seu procedimento. Tem algum desses procedimentos, por exemplo, ambulatoriais, realização de exames, onde haja uma maior solicitação pela sedação? Porque na hora que você solicita o exame, eles geralmente colocam essa opção, eles não usam muito nem o termo anestesia, eles colocam como sedação, daí o alerta, olha, o cuidado precisa ser o mesmo. Independentemente se usou o termo sedação, anestesia, o procedimento tem que ser o mesmo, o cuidado tem que ser o mesmo na hora de você selecionar o profissional e o local que você vai realizar aquele procedimento, o ambulatorial, o exame, um exame de estômago, colonoscopia, ressonância. Tem algum que seja aí, por exemplo, que as pessoas solicitem mais a sedação? Pronto. Alguns exames eles são necessários de se fazer sob anestesia. Por exemplo, uma colonoscopia é inviável ele ser feito sem as medicações. O que nós podemos discutir é quem é o profissional que está fazendo. Se na sua endoscopia você teve acesso a um anestesista para fazer o procedimento, se na sua colonoscopia você teve acesso. Em geral, eu conheço muitos serviços onde nas colonoscopias sempre existe um anestesista, mas que fique o alerta que é uma recomendação formal da Sociedade de Anestesia que o paciente verifique. Se for fazer seu exame de endoscopia, se for fazer seu exame de colonoscopia, ressonância, que ele verifique que se o profissional anestesista estará lá presente fazendo a anestesia ou se é outro profissional e se há o treinamento para tal. As grandes clínicas e hospitais aqui do estado, elas já têm as suas equipes, então para as ressonâncias, tomografias de crianças e adultos que tenham idosos, né? O anestesista, a gente tem algum profissional que está lá disponível. O mais interessante realmente é com relação a coisas
por exemplo, as endoscopias e as colonoscopias, que nós temos observado que pode acontecer uma ou outra clínica onde isso não aconteça. Então, a gente recomenda que o profissional anestesista seja chamado para todo tipo de sedação, né? Que é o profissional, que a gente chama sedação, é um tipo de anestesia geral venosa ou inalatória superficial, não é uma coisa menos, que exija menos conhecimento técnico para ser realizada. Não pense que, por ser um exame diagnóstico, se vai sofrer uma anestesia, o entendimento particular da nossa sociedade é que o anestesista é o mais capacitado para dar assistência. E esses exames, quando você vai fazer qualquer tipo de sedação, isso é uma legislação. Não pode, o médico que faz o exame, ele não pode ser o responsável pela sedação. Qualquer nível. É preciso que haja um médico que só cuida do exame e outro que faça e cuide da anestesia. Qualquer nível. Para a gente concluir, uma sedação no exame desse pode gerar que tipo de complicação? Em geral, nós temos que nos cuidar com relação ao vômito, né? E alguma coisa com relação à queda de pressão, né? Que é muito comum a pessoa, para fazer uma colonoscopia, por exemplo, ela faz um preparo, e esse preparo expolia, deixa o organismo bem desidratado. Então, são coisas simples, às vezes um pouco de dor ou desconforto, em geral, num nível um pouco mais de gravidade, uma sedação dessa, se a depender do paciente, ela pode gerar até uma necessidade de assistência da respiração. Ou seja, os riscos existem. São os mesmos. São os mesmos. Em escalas diferentes por conta das substâncias, da quantidade. É por isso que a gente sempre insiste com relação ao equipamento e ao profissional treinado e exclusivo para cuidar da pessoa. Porque um paciente receber uma dose de sedativo e o médico executar o exame sem prestar atenção no que está acontecendo com o paciente, ele não vai estar ali observando se ele está respirando bem, se está tudo dentro do que deveria ser. Doutor Danilo, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Espero que as pessoas fiquem menos apavoradas, né, ao ouvirem isso. Olha, vou fazer uma cirurgia e preciso de uma anestesia geral. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, conte com a sociedade, a cooperativa e eu mesmo estarei aqui disponível. As portas estão abertas. Muito obrigada mais uma vez. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública. Você já sabe, ficou com alguma dúvida, quer assistir mais uma vez, vai lá no canal, procura lá no YouTube Dânia Matos ou Fundação APRP. Você vai ter acesso a todas as edições do programa Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário aqui na sua TV APRP, a partir das 13h30. Eu espero você.